Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto da irmã Auriesdra Moraes. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi o texto. Então, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, a gente pode iniciar orando, pedindo que o Senhor abençoe a nossa reflexão. Senhor Jesus, que tu possas nos mostrar aquilo que é importante no texto em que vamos ler e que possamos aprender essa lição tão importante que é a de beber diretamente da fonte e não de cisternas rotas. Amém. Bom, irmãos, então, a nossa leitura bíblica de hoje está em Jeremias, capítulo 2, versículos 11 a 19. E diz assim, eu vou começar logo do 9, que é a acusação de Deus contra o seu povo. Então, o Senhor diz assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar no leste e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. E agora começam os nossos versículos. Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. E o Senhor Deus diz, o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos os escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel, eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. O povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar? Indo até o Egito para beber água do rio Nilo. O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Bem, irmãos, então o versículo escolhido aqui pela irmã Auriesdra foi o 13, que diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Bom, é importante a gente dizer que nos dias que Deus liberou essa palavra para Jeremias, não tinha água encanada para o povo, não era como hoje em dia, né? Que você abre torneira, vem do cano. O povo de Israel dependia de mananciais para sobreviver. Então, tanto pela falta de manancial, que não era encontrado em qualquer lugar, como pelo comodismo, de não precisar buscar água em outros lugares, as pessoas começaram a fazer cisternas, a cavar esses poços para juntar a água da chuva, porque aí ficava mais cômodo, né? Então, a cisterna era um reservatório de águas da chuva e ela era bem prático, uma vez que era fácil de armazenar ali a água e evitava o esforço de caminhar até uma fonte, né? Então, todo dia, em vez de caminhar até a fonte, fazia a cisterna e coletava água ali. Então, a gente tem muitos textos bíblicos de pessoas que vão às fontes, vão a poços, e às vezes muito distante, né?
Um poço que era bem distante, se os irmãos se lembrarem, era aquele onde Jacó encontrou Raquel. Lembra? Era bem distante lá da casa dele. E, isso era uma realidade comum a todos os povos daquela época, da antiguidade, né? Por isso que Razão escolheu justamente esta figura de linguagem para ilustrar essa verdade espiritual que o seu povo tanto necessitava entender e que até hoje nós precisamos entender também. Então, em todos os tempos da história de Israel, o povo era tendencioso à idolatria. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia, vai conhecendo, você vai vendo que desde sempre o povo se desvia e vai buscando outros deuses, né? Então eles se esqueciam do Senhor e das suas maravilhas. Era como se eles não tivessem participado de tantas coisas miraculosas que o Senhor tinha feito. E o que fazia? Se aconchegavam, se achegavam e iam até os ídolos, às vezes construindo altares e tal. Eles abandonavam o Senhor, a fonte de água viva, e cavavam cisternas rotas ou rachadas, que não retêm água. Então, qualquer um sabe que tem diferença entre uma água da fonte e de uma água que foi tirada de uma cisterna, né? Mas o enfoque dado por Deus desse texto não é a qualidade da água, mas sim o fato de que é o paralelo de que a fonte, Deus, que é a fonte de água viva, e a cisterna, que é uma água parada, uma coisa que não funciona, né? Então, o Senhor chamou todas as cisternas que haviam como cisternas rotas, enfatizando que elas não podiam armazenar a água boa, né? A água, como o Senhor era uma fonte, aquelas cisternas também não podiam armazenar, não poderia suprir a mesma água que o Senhor estava oferecendo. Então, nessa comparação, o que o Senhor fez? Ele concluiu uma coisa só, que quem bebe da fonte da água percebe que não dá para ficar vivendo de beber água da cisterna. Vai sempre querer uma água boa, uma água da fonte, né? Então, a gente muitas vezes faz como o povo de Israel, que é driblar, né? Em vez de todo dia na fonte, de todo dia buscar a palavra, todo dia ler a Bíblia, todo dia orar, todo dia se conectar com o Senhor. Então, a gente vai fazendo assim os reservatórios, né? Então, a gente fala assim, eu vou no culto uma vez por semana, eu cavo ali a minha cisterna e reservo ali tudo que o pastor falou, tudo que eu aprendi no culto, e tá tudo certo. Então, tem pessoas que durante a semana toda não oram, não adoram, não louvam o Senhor, não pega na Bíblia, e acha que frequentar um culto ou assistir um culto pela internet é o suficiente para manter abastecida espiritualmente, né? Então, foi exatamente sobre isso que o Senhor está falando aqui, das cisternas rotas. Então, o povo egípcio, o povo israelita fez o quê? Abandonou o Senhor e cavou cisternas que não retêm água. Então, Israel havia abandonado o Senhor, que é a fonte de água viva, e estava numa ruína espiritual. Por quê? Estava praticando pecados que feriam a santidade de Deus e traziam consequências terríveis às suas vidas. E não satisfeitos por tudo isso de errado que ainda estava fazendo, ainda cavaram as cisternas furadas, rotas, que não funcionavam. Então, essa foi a forma figurativa que o profeta Jeremias encontrou para denunciar como o povo de Deus estava errado e como eles deveriam referenciar a Deus e honrá-lo, para que eles pudessem perceber que eles estavam pecando. Por quê? Porque o povo ficou desorientado e foi caindo da graça para a desgraça. E não se arrependeu e continuou indo assim. Eles precisavam deixar os ídolos e retornar ao Senhor. E nós, como que a gente age? Muitas vezes também a gente deixa de ir à fonte. Talvez seja por esse motivo
que a gente tenha falhado tanto na área vital da nossa existência, que é o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, ninguém sobrevive de estoque espiritual, né? Não dá para cavar uma cisterna e colocar tudo que a gente aprendeu num culto de domingo para usar durante a semana ou quiçá o mês, sem se alimentar diariamente, né? Por quê? Porque a gente não é crente camelo, né? Que guarda aquele monte de água e sobrevive vários dias, né? Então, nós não somos crente camelo que vai no domingo ou só na quarta, ou só de manhã e quer armazenar os conhecimentos espirituais para encher o tanque, né? Aguentar 40 dias aí de caminhada no deserto, em tantos desertos que a gente tem que passar, né? Mas a gente age assim muitas vezes. E ainda hoje a gente pode se afastar do Senhor e construir ídolos segundo o nosso coração. Então, se isso acontecer, o que acontece? A gente vai sofrer por causa do nosso pecado. A gente precisa, então, se arrepender, porque Jesus é o único que pode nos dar a água da qual tanto a gente precisa, que é a água da vida. Eu não sei, vocês certamente se lembram que Jesus falou para a samaritana que quem bebesse da água dele, que ele desse de beber, nunca ia mais sentir sede, né? Pelo contrário, a água que ele desse se tornaria na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso está lá em João 4, 13 e 14. Então a gente erra muito demais por não buscar diariamente aprender da fonte eterna, que é o Senhor Jesus, e aprender diariamente com Deus. E Deus não suporta que a gente seja pessoas estagnadas, que estejamos com a água, a fonte, a cisterna rachada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esta área da nossa vida. Não tem nada que possa nos levar a ficar cada dia mais perto de Deus do que nós buscarmos diretamente da fonte da água viva. Então, essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia, né? Porque na fonte não tem estagnação. A água corre, ela não fica parada, não fica com mau cheiro, ela não fica suja. Então, só para deixar fixado aqui o versículo de João, né? Que está aqui colocado no texto para que a gente possa se lembrar que nós temos que beber diariamente da fonte de água viva que é Jesus Cristo. Então, Jesus diz, quem beber desta água terá sede outra vez, se referindo à fonte onde a mulher samaritana tinha pego água. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der se tornar nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna. E a sugestão que a irmã Oriesna nos dá ao final desse texto é que a gente tem que correr para a verdadeira fonte de águas vivas. Então é isso, irmãos. Nós também não temos encanamentos onde as bênçãos que a gente pode receber a cada dia buscando ao Senhor estejam lá armazenados. Não, nós temos que buscar essas bênçãos diariamente com o Senhor, para que Ele possa realmente nos abençoar, se conectar conosco, nos ensinar. Então, presta atenção, não existe crente camelo. Nós temos que buscar o Senhor diariamente. Ele não suporta um crente estagnado. E o nosso manancial termina assim, ó. Jesus é a única água que sacia a nossa sede. Obviamente, a nossa sede espiritual. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.